Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. Essa música chama-se Utopia, Padre Zezinho, anos 70. Nos anos 70, houve um grande movimento pós-pílula anticoncepcional, que chegou aqui no Brasil em 79 ao novo processo legislativo que trouxe o divórcio para o Brasil. Quando essa música foi lançada, havia um sentimento da Igreja Católica da época e da sociedade que era o fim da família. O programa de hoje chama-se Família, do sangue ao afeto, um conceito que evolui. E eu trouxe especialmente hoje, antevéspera de Natal, domingo, dia 23, reprisando no dia 25, dia de Natal, esse tema que eu acho que foi um tema muito conversado entre nós nesse ano de 2018. Eu trouxe dois especialistas na área de família: o advogado José Bueno e a pedagoga senhora Ana Natal de Melo Bueno. Como vão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sou Giovanni Bueno, programa Controverso. Como está, doutor José Bueno? Muito bem. Satisfeito de estar aqui presente e pronto para atender às suas determinações. Dona Ana Natal, como está a senhora? Estou muito bem. Estou satisfeita de compartilhar este momento falando sobre família. Vocês vão completar agora, dia 24 de dezembro de 2018... 60 anos de vida conjugal. 60 anos. Esses 60 anos atravessaram grandes revoluções no mundo. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar no que afeta a família. Vou conversar primeiro pelo Dr. José Bueno. Dr. José Bueno, a família é tida como um agrupamento de pessoas que têm um objetivo em comum de estarem juntos, sobreviverem e construírem algo em específico. Agrupamento de pessoas. Vamos começar analisando o indivíduo. O senhor como indivíduo. O senhor tem quantos anos, doutor José Bueno? Eu tenho 86 anos e meses. Estou praticamente às vésperas do 87. No dia 27 de março vindouro, eu completo 87 anos. Dona Ana Natal, a senhora é goianiense. Nasceu em 1930? 39. A senhora está com 78. 78. 78 anos. Agora, dia 24, eu faço 79. A formação da senhora é pedagoga. Sou pedagoga. E a formação profissional? Eu lecionei 30 anos. Eu comecei a lecionar com 16 anos. E na prefeitura. Prestei um concurso e lecionava na prefeitura até 57. Eu prestei um outro concurso e passei também a trabalhar no Estado. Então, trabalhava na prefeitura e trabalhava no Estado. Trabalhei na prefeitura 29 anos, no mesmo colégio, Getulino Astiaga, e trabalhei no Instituto de Educação, no magistério. Fui trabalhar dando aula para magistério. Quem é sua família? Quem são seus pais? Eu não fui criada com meus pais biológicos. A minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. E ela morreu com quantos anos? 47, 42 anos. Ela morreu do coração.
Eu não a conheci, não lembro nada dela. Mas a minha irmã mais velha... O nome da sua mãe é Luísa? Luísa Silva Melo. Silva Melo. É. E seu pai? Raimundo Ferreira Melo. Mas o meu pai sempre foi ausente, segundo as minhas irmãs mais velhas. Conhecido como Didico. É, Raimundo Ferreira Melo, mas conhecido como Didico. Ele era goiano? Não, ele era maranhense. Ele morava em 36, ele era farmacêutico lá. Prático. É, farmacêutico prático. E quando a minha mãe morreu, minha mãe biológica, quem ficou com meus irmãos foi nossa irmã mais velha, Leonília Melo Quintanilha. Ela era a noiva do Martim Ribeiro Quintanilha. Mas ele não quis desfazer o noivado. 20 dias após a morte da mamãe, da minha mãe biológica, eles casaram. E nos pegou, nos 7 irmãos, ele pegou para criar. Ele nos tratava com muito amor, com muito carinho. Foi um homem muito íntegro, foi meu verdadeiro pai. E a mãe que eu conheci, que eu chamava de mãe, era Lili. A Leonília Melo Quintanilha, foi a mãe que eu conheci. Quantos irmãos vocês eram? 9 irmãos. Ela ficou com 8, ela 9, né? E ele... 9 irmãos da dona Luísa. Da dona Luísa. Mas o seu Didico teve outros filhos? Teve mais 7. Ele teve mais 7 filhos. Que são mais novos que a sua geração? É, mais novos do que... Eu tenho uma irmã mais nova do que eu. Dentro da Irmandade é a única viva, a minha irmã. O senhor não tem mais nenhum irmão vivo, né? O senhor teve algum irmão vivo? Algum irmão? Não, eu tive dois irmãos. E tem uma irmã, né? Uma irmã? É, Ondina. Dona Ondina. Remígio. Dona Remígio. Doutor José Bueno, o que é família? Família é um conjunto de pessoas que congrega o mesmo grau de parentesco, que vive na mesma casa para a formação de um lar. Família é mais sangue ou afeto? Nesse caso aí, ela é afeto. O senhor mesmo é uma experiência... o senhor tem um pouco dessa experiência, que foi muito mais afeto do que sangue. Dona Anita, mas parece que isso é muito forte também na casa da senhora. É a mesma coisa, né? Até é interessante que a gente costuma falar como ele foi, a vida que... Como ele foi criado e como eu fui criada. Quer dizer, 2 pessoas que não foram criadas pelos pais biológicos e se encontraram com as mesmas divergências, com a mesma situação. Mas, para mim, família é mais afeto. É o sustentáculo de uma sociedade. Mas no caso de vocês dois, esse afeto era oriundo de uma relação de sangue. Nós temos uma pesquisa que levanta que outrora, nesses anos 20, 30, 40, família era principalmente conjugalidade, que era ter cônjuge, e filiação, que eram ter filhos. Mas vocês são provas de que, apesar que havia sangue, mas houve muito mais o interesse, o carinho e o cuidado. Acha que se por acaso a história de vocês, íntima, pessoal, fosse diferente, vocês poderiam, ou seja, que tivessem sido criados pelos pais que geraram vocês poderiam ter uma história de vida diferente hoje, doutor José? Não, porque a nossa formação, a minha com a dela, bate muito. Chega muito no devido lugar, no patamar da realidade. Não pelo fato assim, de família provir de pais vindo do matrimônio ou do direito e formar daí uma família, a família nuclear, é uma coisa à parte. Apenas para os nossos telespectadores, nosso internauta, a família nuclear é tida como aquela família formada por marido, mulher e filhos, né? Essa é a estrutura da família nuclear. Dona Anita,
quando a senhora olha para a família de onde vocês vieram, e uma família, assim como o Dr. José Bueno, que foi absorvido por uma realidade dura, mas que o sustentou e que lutou pela vida dele e trouxe ele um homem muito forte. A senhora também tem uma história muito bonita no sentido que a senhora também foi abraçada, né? Tanto por uma moça de 16 anos, que é aquela que a senhora conheceu por mãe, como pelo esposo dela, né? O senhor Martim Quintanilha. Como é a família que vocês geraram? Vocês têm uma família também que tem esse mesmo padrão de afetividade, seus filhos, seus netos? Como que foi isso? Nós temos 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens. Eu os criei, eu sempre falo que eu nunca fui mãe nem avó, eu tenho 12 netos, de passar a mão na cabeça. Sempre trabalhamos para que eles andassem corretamente, de acordo com as nossas normas, de serem honestos, carinhosos, obedientes, e que tivesse temor a Deus. Deus tinha que vir em primeiro lugar em nossa residência. E eu tenho certeza que existe muito amor na nossa casa, na nossa família. E voltando atrás, na família que me criou, a mamãe Lilia, que me criou, ela teve 8 filhos. E havia muita harmonia dentro de casa. A senhora tem, então, quantos irmãos? 14, 20? 16 com mais 8. A senhora tem 24 irmãos. Então, de acordo com essa conjugação de família que juntaram. E lá em casa, na casa da mamãe, a questão do afeto, porque não ficou só os irmãos dela lá que o Martim criou. Ele veio para a nossa companhia na época, que eu era criança, adolescente, veio a Gauchita, que era prima dele, e veio morar lá em casa, e foi criada até quando adulta. Tinha a Delza, que também foi morar lá, então era afetividade, a gente vivia como irmãos. O que é, então, família para a senhora? Família para mim, a família é essa, como é que chama? Afetividade, uma criação onde tem os mesmos objetivos de vida, os mesmos, talvez até os mesmos pensamentos, de saber trilhar determinado caminho e querer sempre o bem um do outro. Família da senhora, a família Silva Melo, né? E com os Quintanilhas, vocês foram criados sem distinção entre irmãos e filhos? Sem distinção. Entre irmãos e primos. E tem uma coisa interessante. E isso passou para as gerações? Os primos, a senhora percebe que os seus sobrinhos, eles se percebem assim como família? Eles são meus sobrinhos, eu estou na idade que estou, eles são todos adultos, formados, mas quando tem uma deferência muito especial comigo e com o Bueno, que ele agora atualmente é o único tio na existência, e eles nos tratam com muito amor, com muito carinho. Doutor José, Dona Anita mostra para nós aqui uma família onde foi se agregando pessoas, mas nós temos informação que o senhor também tem esse mesmo tipo de vinculação na cidade de Goiás. O senhor nasceu na Vila Boa, né? Foi. Lá chamava-se Vila Boa na época. E o senhor também tem uma experiência na casa do senhor de agregação. Além do irmão do senhor de sangue e da irmã, o senhor teve também uma pessoa agregada, né? Quando eu, logo assim, a minha mãe de criação, ou melhor, a mãe adotiva, me adotou, e que eu já estava já crescidinho, ela pegou uma outra criança, que também foi criada e que viveu eternamente na companhia dela. Ele tinha uma deficiência? Ele aparentava, mas ele não era
de origem mesmo deficiente. Ele não foi, na época, retardamento. Na época mesmo, orientado. Ele tinha uma deficiência cognitiva. Mas ele tinha bom entendimento. Ele tinha raciocínio lógico. Ele sabia definir cores. Esse é o senhor Salvador Modesto de Souza. Modesto de Souza. O apelido dele, Dodô. Ele sabia a correlação de cor branca, preta, azul, tudo ele sabia discernir. Faltou foi ensinamento para ele. Ele foi criado como aquele menino que não tinha noção da Hoje, realidade. Depois dos anos 2000, parece-me que o senhor também tem uma outra família agregada, né? Uma família de aparentados seus da região de Goiás, a família Pereira. Como é que funciona essa relação? Essa relação é o seguinte, é que na minha infância, a gente ia muito para a casa deles, lá na zona rural, e vivi muito ali com eles, crescendo junto com eles, e ficou assim uma família íntima, né? Como se fosse um elemento da família. E é baseado nisso que eu volto a perguntar. O senhor é recebido no meio deles como um tio mais velho, não é isso? Da família Pereira. Muito considerado. E o senhor é considerado também, na família da dona Anita, como um tio mais velho. Família, ela necessariamente tem que envolver todo mundo? Ela envolve, porque a partir do momento que alguém agrega a ela é recebida e, via de regra, é tido como família. Nós temos vocês dois de uma origem rural, ambos vindo de uma estrutura de migração, o que é normal, porque Goiânia, né, é uma cidade relativamente nova, e a família da senhora veio do Maranhão, né, a família do Dr. José Bueno veio da cidade de Goiás, ela remonta ali da cidade de Goiás, e hoje nós temos aqui uma grande urbis, né, uma estrutura poderosa. Vocês acham que essa família, que tem essa característica rural, essa característica dos anos 30, 40, 50, essa família consegue ainda sobreviver nesse século XXI? Só que não responde agora não. Essa resposta vem no nosso próximo bloco. Fique conosco, programa controverso, hoje com especialistas sobre família, né? O Dr. José Bueno, 86 anos, dona Ana Natal de Melo Bueno, a famosa Anita Bueno, de 78 anos, com 60 anos de casamento. Família, do sangue ao afeto, um conceito que evolui. Fique conosco. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Você está de volta no programa Controverso, hoje com o tema Família, do sangue ao afeto, um conceito que evolui. E os nossos especialistas, o advogado, Dr. José Bueno, a pedagoga, senhora Ana Natal de Melo Bueno, Anita Bueno. Pois bem, o senhor acha que essa família que nós estamos conversando e que vocês há 60 anos têm conjugado, formado, instruído, que alcançou genros, primos, que alcançou sobrinhos, que agregou outras famílias, o senhor acha que isso sobrevive hoje no século XXI? O senhor consegue ver isso? Ô, doutor Giovanni, eu acho que sim, pelas definições, que é através da família que a gente socializa a criança. Ensina ela os deveres morais, sociais, perpetuado nas coisas passadas. Então, influencia alguma coisa. Porque se traz coisas perpetuadas para a socialização da criança,
Então alguma coisa se aproveita para a atualidade. A senhora acha que esse conceito de família que foi formado na senhora, a senhora conseguiu transferir para os seus descendentes, filhos e netos? Acredito que eu transferi e que eles sentem isso, a realidade. Hoje eu tenho netos casados, cujas as esposas nos considera, nos chama como avô e avó, nos dão bênçãos e são médicas, que hoje a juventude, muitas das vezes, elas não valorizam as pessoas de idade. E eu, com toda sinceridade, me sinto muito bem com meus netos, com minhas netas, e volto a falar, não fui vó de passar a mão na cabeça, sempre fui exigente. Tirava a cadeira do lugar, tinha que pôr a cadeira no lugar. Mas sempre eles me convidam para ir para o matinê, para ir para o cinema. Haja vista agora, eu vou para Goiás, então quase os netos todos estão querendo ir comigo. Então eu acho que houve a transferência. A senhora tem netos adolescentes? Tem dois adolescentes. E a senhora tem, de 16 e a senhora tem bisnetos que são crianças? Tem um com 4 anos e outra com 8 anos. A senhora acha que esses netos adolescentes vão repetir esses netos mais velhos? A neta mais velha da senhora tem quantos anos? 36 37 anos. Mais ou menos. E o neto mais novo? Mais novo, 16. É a Daniele. A senhora acha que esses netos mais novos, eles vão manter essa linha que esses netos mais velhos? Eu acredito. E os bisnetos? Não. A senhora acha que já... Acho que eles são muito... Eu acho que os pais deixaram eles muito livres. Que é uma forma que a sociedade... Que a sociedade está agora. Então, esses netos meus, acredito que eles continuarão da maneira que estão. Doutor José, a dona Anita disse que ela não acredita que vai passar isso para a 4ª geração, porque a sociedade está mais solta. O senhor acha que esse cheiro do pai, ele é fundamental para se passar essas tradições e essa afetividade? Agora precisa ver se esse cheiro do pai ele é marcante. Ele é um cheiro que tem atrativo. O seu pai foi o senhor Astruco. Foi. Mas, na verdade, o senhor foi mais criado ainda pelo senhor Nereu. Ele foi marcante na sua vida? Foi marcante. Ele foi seu pai? Ele foi tudo para mim. Ele chegou a comprar uma propriedade para que dela eu pudesse me expandir. O senhor tem 2 filhos homens. O senhor conseguiu transmitir isso para os 2 filhos homens do senhor? Com calma. E para suas filhas mulheres? Eu também... Elas têm muito da gente. Tem muito da gente. São mulheres, senhoras prendadas, esposa, mãe de famílias prendadas. Aprendeu com a gente. Dona Anita disse para nós aqui que ela acha que o afeto, a presença... que as crianças são tratadas, primos e irmãos, são tratados como irmãos, mas ela trouxe também que a religião é uma coisa extremamente importante, a espiritualidade e a fé. O senhor é religioso? Eu sou. Eu acredito em Deus. Qual é a religião que o senhor professa? Eu acredito em Deus. Eu sou reencarnacionista. Reencarnacionista. Necessariamente espírita kardecista, espiritualista, kardecista. A senhora, dona Anita? Eu sou católica, apostólica romana. Como é que uma católica consegue se dar tão bem com um espírita? Olha, eu tenho 5 filhos. Eu mais meu esposo, eu sou católica, ele é espírita. A minha filha mais velha é católica, praticante. O meu filho... A senhora foi filha de Maria? Fui filha de Maria. O senhor estudou espiritismo a fundo. E o senhor também é maçom. Maçom tem mais de 50 anos. O senhor é mestre maçom. Que a Igreja Católica tem... Fui até o último grau da maçonaria. Isso nunca foi para a senhora Não. Completando o que eu estava falando. Quando meu filho, o segundo, falou que ia ser espírita, eu falei uma coisa para ele, que eu falei para os outros 2. Você segue a religião que você acha que convém. Mas eu não quero nunca que você chegue aqui em casa e fale para os seus irmãos, seus sobrinhos, que sua igreja
sua religião é melhor do que a do outro. E isso é respeitado lá em casa. A minha filha é espírita, eu tenho 2 filhos evangélicos, uma católica, e meu marido é espírita e eu sou católica. Nunca houve divergência, conflito de religião lá em casa. Quando tem encontro, um almoço, um jantar, uma festa, cada dia um faz a sua oração. Graças a Deus, eles seguem. Nunca houve uma imposição na casa da senhora? De ninguém. A sua filha do meio, ela não é só espírita, mas ela é uma estudiosa do espiritismo. Ela é estudiosa. O mais novo é pastor. É pastor. E isso nunca trouxe conflito? Nunca trouxe conflito. Doutor José, a gente percebe que o senhor é uma pessoa muito positiva. A dona Anita também. Como que pessoas tão positivas conseguem lidar com uma diversidade dessa forma? Num contexto familiar que é muito íntimo, muito próximo. Doutor Giovanni, tudo isso depende da criação. A gente foi criado mais pela imposição, tem que fazer isso. E isso que eles mandaram de fazer eram as coisas certas. As coisas erradas eles não endossavam. Então não tinha aquela amabilidade de orientação, não faça isso ou faça isso. Então, foram coisas que hoje, que desde o passado, nunca me afetou em nada. O senhor nunca impôs uma ideologia sobre seus filhos? Não. Nunca impôs a fé? Não. Eles sempre puderam escolher à vontade? À vontade. Então, eles cresceram assim, sem manifestar com ações prejudiciais, nada que fosse contra os princípios ideológicos da gente. Então, enquanto eu era pequeno, as crianças iam à igreja comigo. Todo domingo iam os 5 para a igreja. Depois que eles foram crescendo, foi que eles foram começando, já adultos, que eles foram falando o que queriam seguir. Mas a família não tem que trazer essa direção de princípio? Mas nós trouxemos a direção divina. Lá em casa tinha, enquanto eram solteiros dentro de casa, e que eu mais o meu esposo continuamos fazendo grupo de oração. Nós 2 fazemos. Eles cresceram em grupo de oração? Grupo de oração. Tinha o grupo de oração, a gente sentava lá na mesa, lia o evangelho espírita, lia o evangélico. Então, tudo fala de Deus. Isso não trouxe nenhuma bagunça na cabeça das pessoas, não? Não trouxe, não. Até o pastor hoje, ele é lúcido com isso, com toda essa bagunça. Até hoje ele não criou caso lá em casa, não. E ótimo, excelente. Eu mostro a porta para ele. Doutor José, essa liberdade ficou só no âmbito da ideia religiosa ou ela foi para outros passos? Vocês, como é que se impôs ali, como é que foi trazido a escolha profissional? A escolha profissional minha? Não, dos filhos. Ali a gente foi observando em cada um deles, nunca nós impusemos nele, você vai ser isso, você é aquilo. A gente observou a tendência de cada um e endossou. Demos condições deles ficar num colégio bom. Todos estudaram colégio bom, pago. Cobrava para eles estudarem. Família, então, no conceito de vocês, importa também liberdade. Eu acredito. E vocês acham que isso funcionava naquela época e funciona hoje? Liberdade direcionada, né? Se você vê que eles estão seguindo o caminho errado, você chama e mostra, será que isso está certo? O meu pai que me criou, voltando nele, ele nunca me bateu. E sabe como que ele me corrigia? Quando a gente errava, não só eu, mas meus irmãos, eles faziam uma pergunta. A senhora aprendeu isso? Foi comigo ou com sua mãe?
Aquele ato errado. Tinha um ato errado que tinha acontecido. E ele nos chamava... Ele confrontava você com o ato. A senhora aprendeu isso foi comigo ou com sua mãe? Não, não foi com a mamãe. Ah, então foi comigo. Desculpa, mas isso é errado. Nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando de 1940, 1950? 50 só já era moça adulta. Moça. Eu acho que ali... Anos 40. Eu tinha uns 11 anos, 45, 12 anos. E a dona Lili também era atenciosa e carinhosa assim? A mamãe era carinhosa, mas ela batia. A reprimenda era mais forte? Ela batia. Não era mais forte. A dona Casturina não batia de forma alguma? Não. Dona Casturina? A reprimenda física, ela ocorria na época do senhor? Olha, era tão contundente que as pessoas faziam intriga do nome da gente, conhecia a gente, conhecia os pais da gente. Cidade pequena, e sabia o procedimento, a energia de cada um. Eu apanhei novena. O que é novena? 9 dias seguidos. Mas sem razão, sem motivo? 2 vezes. Bom, eu não vi motivo por aquilo, mas era intriga. O senhor tinha quantos anos? Aquilo ali era negócio de 10, 11 anos. Por aí. Menino não vai achar motivo nunca, né? Mas as pessoas que fizeram essas intrigas, eles moravam ali por perto mesmo, eles tinham um bocado de galinha, e eu era bom no estilingue, matei galinha deles demais. Aí o senhor deu o motivo. Ganhou outra novena, não? Eu apanhei 2 novenas. A reprimenda física não trazia em vocês, naquela época, nós estamos falando, o telespectador dos anos 40, anos 50, não trazia para vocês nenhuma raiva, nenhum distanciamento do pai e da mãe? Não, vocês eram muito crianças. Naquele momento você saía irado, saía quebrando tudo que aparecia, mas você voltava com o temperamento normalizado. Porque às vezes podia, se chegasse meio atrapalhado, podia revidar o negócio e ia atrapalhar. Lembrando que vocês moravam em realidades muito diferentes, né? Enquanto o senhor morava nos anos... O senhor é de 32, o senhor com 11 anos era 1941, a senhora é de 39, não é isso? 7 anos a diferença. Né? 7 anos de diferença, então a senhora com 11 anos, nós estamos falando de 1950. Né? Então de 41 a 50, só para o telespectador ter uma noção. Essas surras, palmadas, reprimenda física. Tinha notícia... Era comum exageros, o espancamento de filhos? Toda a vida existiu. Mas no intuito de... O espancamento, esse que quebrava um braço, que criava um corte? Não. Os pais, via de regra, esses elementos, eles não eram dotados de muito conhecimento e tal. Era meio topeiro. Era uma surra de vara, de cinto, de sandália, às vezes mão livre. Era negócio de um cipó. Um cipó também? Eles cortavam um cipó para lá e surrava com cipó. A criação dos filhos de vocês teve essa reprimenda física? Comigo, não. E com a senhora? Eu batia nos meninos por 3 motivos. Porque eu trabalhava o dia todo. Eu trabalhava de manhã, à tarde, estudava à noite. Eu terminei ginásio e fiz magistério depois de casada. Quando os meninos estavam na adolescência, que o Bueno falou para mim se eu não queria entrar para a faculdade. Mas quando eu fazia magistério, eu saía para o trabalho e falava para os meninos: não brigue, a briga era de um agarrar no outro, machucar o outro. Não vá para a rua e não mentir, não aceitava mentira. Eram as 3 coisas que eu batia se mentisse. Se mentisse, se mordesse o irmão ou se fosse para a rua. Porque eu saía e deixava a casa fechada e deixava eles lá dentro. E falava: eu vou trabalhar, volto daqui a pouco. Aí, se caso acontecesse uma dessas 3 coisas, eu batia. Vocês eram uma família pobre, mas os meninos estudavam no... Classe média, né, na verdade. Eles estudavam numa escola de inglês. O clube que vocês eram sócios, qual clube? É o Jockey Club. Certo. Os meninos estudaram em colégio particular? Quem estudou em colégio particular foi o mais novo e os 2 mais velhos. A 4ª não estudou em escola particular.
Ela estudou em escola pública. Quando apareceu também a escola datilografia, que era o auge, nós procuramos saber para que é isso. Instituto Araguaia de Datilografia. É para o futuro. Então, nós também procuramos colocar os mais velhos. Então, a gente procurava dar condição para eles. Mesmo que tivesse o sacrifício de ter uma roupa só, que era a roupa de domingo, que vestia aquela roupa para passear, chegava, tirava, lavava e pendurava no guarda-roupa. Mas as coisas para os filhos tinha. Doutor José, vocês têm uma história de vida, de formação, muito alinhada, não é isso? E Dona Anita explicou aqui agora, Dona Ana Natal é conhecida como Anita, né, a abreviação de Anita. Dona Anita comentou aqui conosco agora que o senhor é que apoiou ela a trabalhar e apoiou que ela fizesse faculdade, não é isso? É muito estranho. Isso era muito comum dos homens da sua geração, dos homens que vinham da sua história de vida? Não, elas não tinham muito interesse que a mulher adquirisse bons conhecimentos, não. Esse dinheiro que ela ganhava, como é que o senhor controlava esse dinheiro dela? Não, nunca controlei. Nem sei quanto que ela recebe por mês e quando recebe, quando ele receber. O senhor nunca controlou, nunca viu razão para isso? Nunca. Entre os amigos do senhor, o senhor é um homem de 88 anos, nascido em 1932. O que era comum naquela época de vocês, namorados e casados, em relação ao dinheiro da mulher? Ao dinheiro da mulher. O que eu servia, o que me barrou mais, um dia ela falou para mim, nós éramos recém-casados, vai receber o meu dinheiro. Eu fui inocente, achei que chegar lá é receber. Aí eu cheguei lá, não vi mulherada não, vi poucas mulheres e vi muitos homens na fila. Eu falei assim, onde que é a fila das professoras aqui para receber? Falou, é aí. Falei, e esses homens? Aí uns é professor, outro está recebendo dinheiro da mulher. Falou, é. Voltei, falei, não vou receber não. O senhor não achava justo? Não achava não. Mas não toda a acho. formação cultural do senhor empurrava para isso. Por que o senhor se rebelou contra essa formação cultural de controlar sua mulher através do controle financeiro dela? Não, eu nunca controlei ela não. Isso nem passou pela sua cabeça? Não, ela é liberal, ela faz o que ela quer. Eu passo dinheiro para ela e não peço ela extrato de conta nem nada não. Deu, não deu, tem mais. Conta nossa é conta conjunta, porque eu estava tremendo muito, é conta conjunta. Eu nunca perguntei o dinheiro que ela tirou, que ela vai tirar, nem nada. É nosso. E nunca peguei um centavo dela. Nós vamos novamente para o nosso intervalo, nosso último bloco. Fique conosco. Estamos conversando sobre família, do sangue ao afeto, um conceito que evolui. Com o Dr. José Bueno e a senhora Ana Natal de Melo Bueno. Esse é o programa Controverso, eu sou Giovanni Bueno, com você. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Seja bem-vindo ao nosso último bloco do programa Controverso. Hoje com o tema Família, do sangue ao afeto, um conceito que evolui. Dr. José Bueno, continuando com o senhor ainda, nós terminamos o bloco passado conversando sobre esse controle financeiro. Pergunta agora para a senhora, dona Anita. As amigas da senhora daquela época, essa forma do senhor José Bueno tratar com a senhora, vinha do temperamento da senhora ou era algo dele? Eu acho que era algo dele, porque a maneira, todo mundo achava ele assim muito ríspido, agressivo. Certa vez nós estávamos numa festa, um amigo dele falou, deixa eu conhecer a Santa, esposa do Zé Bueno. E veio me conhecer. Falou, qual que é a Santa, esposa do Zé Bueno? Eu falei, bom, Santa eu não sei, eu sou a esposa dele. Mas o senhor já comeu sal comigo? Para ver o tanto que eu sou boa? Quer dizer, então eu acho que
eu mais o Bueno, nós nos completamos. As amigas da senhora viam uma certa diferença do marido da senhora para o marido dos demais? Achava que porque esse negócio de criança, ele sempre se fazia presente. Então, eu falava, não, eu não posso, eu tenho que ir embora, mas ele sempre levava a criança para me dar mamar. Então, ele sempre compartilhava. E elas falavam, não, o meu esposo não me ajuda. Eu falava, não, mas quem chegava primeiro em casa é que fazia comida. Ele chegava primeiro, quando eu chegava, ele já estava fazendo a comida. Que ano que era isso? Que época que era isso? 1970, 1960? 63, mais ou menos. Então ele chegava em casa, dividia... Quem chegasse primeiro... Quem chegasse? Esse conceito comida. é um conceito muito atual, dona Anita. Deixa eu perguntar para a senhora. O doutor José Bueno, então, ele chegava em casa primeiro... Fazia comida. Lavava a casa também? Não, lavar a casa não. Ele não gostava era de varrer, mas lavar vasilha ele lavava. Então lavar vasilha... Ele lavava, fazer comida, dar banho nos meninos. Eu tive 5 filhos. A senhora nunca teve problema com isso? Não, eu nunca levantei à noite para olhar menino nenhum. Faziam isso? Faziam. Ah, então não era específico só dele, então, naquela geração? Não. Meus irmãos também eram muito... Então, quando a senhora ouve dizer que houve mudança no padrão do acompanhamento do marido, que hoje os homens e mulheres dividem serviço, isso, na realidade, a senhora nunca teve problema com isso? Não. Nem suas irmãs? Nem naquela época eu nunca tive esse problema. Seus sobrinhos, filhos também têm essa mesma característica? Meus filhos são... Eu acho que eles seguiram o pai. E meus genros, só um que não. Os outros 2... Qual a importância da figura masculina na família de uma forma geral? Porque eu pergunto isso porque hoje há uma certa desvalorização da figura do homem macho, do homem heterossexual, né? E quase como se houvesse uma exacerbação da figura feminina, da sensibilidade e assim por diante. Qual a grande importância da figura masculina? Você já viu falar, na época que eu era pequena, falava assim, naquela casa tem um chapéu pendurado. Sim, já ouvi isso. Era o respeito pela residência, porque ali existia um homem. Mas isso tem um caráter protetivo e moral, né? Que o homem impunha, mas havia uma questão de controle até sexual, que ali é o homem que controlava a mulher para não ter filho de fora, né? Mas eu acho que o homem é muito importante, dá muita segurança para a gente. Eu sou muito independente, mas eu me resguardo atrás do Bueno. Eu confio em mim, mas eu confio muito ele perto de mim. Doutor José, a gente percebe que o senhor é um homem muito másculo. O senhor acha que esse conceito de masculinidade está se perdendo um pouco no tempo moderno? Está perdendo. Nós nunca tivemos tanta agressão e brutalidade como nós temos hoje. Pessoas, uma brutalidade fora do comum. Muita dessas brutalidades, essas coisas já aconteciam no passado, mas ficava abafado, porque coisa de família, não deixava transparecer. Hoje não tem mais como. Mas essa brutalidade não representava masculinidade na sua época? Não, Era ignorância mesmo. Era falta de informação mesmo. E a masculinidade hoje só sente a ausência dela na sociedade? Muito. Em que sentido, doutor? O homem, parte dele, não se valoriza muito, se perde muito pelas banalidades, pelas coisas infrutíferas e coisas irrecomendáveis no procedimento masculino. A dedicação de afeto um ao outro, isso complica muito um relacionamento. O que o senhor acredita que seja uma característica da masculinidade? Quando o senhor vira para um filho, para um neto, para um bisneto e diga, olha, tem que ser homem. O que é que o senhor acha, o que o senhor estaria transmitindo quando o senhor diz isso? É porque a gente nasceu sadio. Bem, e teve as instruções precisas. Porque tudo que é certo e que é errado, todo mundo sabe. Não há haver prática de determinadas coisas pelo princípio, porque é através da família que se implanta os atos sociais
que recua a pessoa em determinados procedimentos ou dá a ela liberdade para avançar. É um parâmetro que tem, que a pessoa fica ali de um lado e as coisas do outro. Então o senhor acha que a masculinidade em parte... Ah, sim, então deixa eu completar. Isso é para a pessoa em geral. O camarada que é sadio e tudo mais, ele mantém aquele espírito másculo pelo fato de ser do sexo masculino. E não aquele másculo agressivo, brutal. E o que é o espírito másculo? Me dá uma característica. É o cara que fala a verdade? É o cara que honra a palavra dele, não importa? Não, é esses camaradas que não aceitam qualquer coisa, em vez de partir por uma situação mais amena, ele parte para a agressão. Esse é o agressivo, né? Esse é o másculo agressivo. O que o senhor acha que é a característica hoje de uma característica feminina? A senhora acha que a mulher deixou de ser feminina? A senhora foi uma mulher que sempre trabalhou. Que história é essa de uma calça laranja? Naquela época, acho que na década de 60, mais ou menos. Nos anos 60. As mulheres era vestido. Não usava bermuda, calça, essas coisas não usava. Mas estava começando o zum aí, que vinha calça para mulheres. Aí o Bueno foi trabalhar. Eu ia para o serviço, 1 hora eu entrava no serviço. E de manhã era 7h30. Quando ele chegou à tarde, ele me deu um embrulho e falou, aqui, ó, as mulheres vão usar isso agora. E eu achei bonito e trouxe para você, você vai ficar muito bonita. Quando eu abri, era uma calça. Eu falei, eu não vou vestir isso, não. Não tem mulher nenhuma vestindo isso, não vou vestir, não. Ele falou, veste, vai ficar bonita. Aí, como foi no outro dia de manhã, ele levantava primeiro para arrumar leite para os meninos. Depois que eu levantei... É ele que levantava cedo para arrumar o leite? Era. Aí ele levantou, arrumou e me chamava. Tá na hora de você levantar. Eu levantei e falou, você vai pôr a calça hoje. E eu pus a calça, mas eu tinha vergonha de sair. E eu fiquei, sai, não sai, sai, não sai. E ele me empurrou. Falou, é para você ir com a calça. E eu fui. Então, quando eu saí, as vizinhas lá na porta, tudo começaram a gritar. Você virou homem, Nita, você virou homem. Aí eu fui para o trabalho. Quando eu cheguei lá, as professoras quase não deram aula, só querendo ver eu de calça. Tudo com vontade de usar? Tudo querendo ver a calça comprida. Foi isso o negócio da calça. Ele trouxe a calça para Isso mim. deixou a senhora menos feminina? Não, deixou não. Aí achei bonito depois. O que é ser mulher? O que é ser uma mulher de família? Mulher de família, eu acho que é a pessoa, quando ela julga que ela é que tem que cuidar de tudo dentro de casa. Ela que tem que direcionar o bem-estar da família, dos filhos, do esposo, mesmo que não seja eu a fazer, mas que eu tenho direcionamento para quem estiver dentro da minha casa. E a senhora acha que isso vale, inclusive, para hoje, no século XXI? Eu acho, mas eu acho que as mulheres hoje correm muito do serviço de casa. Serviço de As casa... coisas hoje está muito fácil. Mas a senhora não fala que o serviço de casa, a senhora não trouxe aqui que a experiência da senhora com o seu marido é que ele compartilha com a senhora o serviço de casa? Ele compartilha. Mas então a senhora não acredita que tenha serviço de homem e serviço de mulher? Não. Eu acho que o serviço é então, igual. A senhora acha que a mulher não quer fazer nem o auxílio dentro da casa hoje? Eu acho que as coisas ficaram tão fáceis porque eu fui criada pisando arroz para tirar a palha. A palha. Pilava o arroz, o café, essas coisas. A gente fazia o açúcar. O café, inclusive, tinha que torrar ele ainda. Tinha que colher e tirar a casca e pisar e depois torrar. Lembrando que a senhora nasceu em Goiânia. Né? Eu nasci em Goiânia, mas eu fiz isso, nós fizemos isso. Eu também. Então,
Hoje não, hoje é só ir ali no supermercado e comprar. E hoje as pessoas lavam roupa, lavava no córrego, botar fogo. A gente lavava roupa lá na pedra, esfregando. Hoje só joga dentro da máquina. Hoje está tudo mais fácil. Essa facilidade distancia a mulher da casa, do lar. Distancia. O que é ser um homem de família? Um homem de família é quase semelhante dentro do que ela está dizendo aí. É aquele indivíduo que assume integralmente a sua função, se é que ele vive com os pais, é aquela função dele, de um filho dedicado com as coisas do lar. E se ele é casado, ele é responsável pela prole, então ele tem que manter a educação, aquilo que mantém os filhos com ensinamentos, com dedicações, mostrando a parte essencial da vida e exprimindo os sentimentos. Eu tenho poucos minutos antes de terminar o programa, mas eu queria abordar um pouco de famílias diferentes, famílias expandidas, famílias que possuem uma relação muito diferente dessa história de vida de vocês, desses 60 anos, e daquilo que vocês conjugaram. São famílias formadas por, muitas vezes, casais do mesmo sexo, parceiros do mesmo sexo, ou 2 homens ou 2 mulheres, e muitos deles, inclusive, com filhos que vieram do casamento ou foram adotados. Como é que vocês veem essas famílias, esse novo padrão familiar, aonde existe essa questão da homossexualidade conduzindo e esse papel homem-mulher, ele vai ficando cada vez mais distante? Como é que a senhora, dona Anita? Aí a gente reforça que família é afeto, não é sangue. A senhora, Aí então, vem a senhora não tem reforma. nenhum problema em relação a isso? Não tem. A senhora é não. uma católica praticante? Sou católica praticante. A palavra de Deus, ela recrimina a homossexualidade. Mas na existência que Deus esteve no mundo, tinha a homossexualidade. E ele não reprimiu. Ele não reprimiu. Há um grupo de teólogos que discutem isso, que a questão sexual não era tema de Jesus Cristo. Que ele não aprofundava. Na Bíblia não tem isso. Doutor José Bueno, como é que o senhor vê essa questão? E eu vejo isso com naturalidade. Porque se, pelo fato de ser homossexual, por formação, por princípio biológico, impede de ser pai ou ser mãe. Mas teve o cuidado de ter a sua dependência uma criança, aonde ela dedica amor e carinho, é nobre, é sublime. O senhor tem uma formação espírita. Na formação espírita não há nenhuma reprimenda a respeito disso? Não tem conhecimento disso. Não. O que a gente sabe que cada um está cumprindo uma missão. Talvez seja isso. A última pergunta que eu tenho para fazer. A educação sexual pode ser aprendida na escola, doutor José Bueno? Olha, ela deve ser aprendida na escola. O senhor, então, categoricamente acredita que ela deve ser aprendida na escola? Deve. Proporcional à capacidade e o entendimento da criança. Sem forçar. Sem forçar. Levando dentro do limite capacitativo da criança. Mas isso não interfere com aquilo que a família quer trazer para a criança sobre a condução sexual? O senhor acha que uma criança ela desvirtuaria do padrão sexual dela só porque ela aprendeu? Às vezes pode acontecer isso, mas o certo é a família aplaudir e abraçar, porque está evoluindo a sua criança. Quem ensina filhos? A vida. A vida ensina? A senhora concorda com a observação dele? Concordo, e tem outra complementação. A vida sexual depende do tamanho da criança e da curiosidade da criança. Às vezes a criança não está nem querendo, nem não se responde o que não foi perguntado. Não se responde o que não foi perguntado.
Por que que eu vou falar para ela certas coisas que ela não despertou? Então, eu acho que a escola tem que caminhar com a família tem que caminhar com a escola. Para mim foi uma grande honra ter vocês aqui. Eu acho que a sociedade brasileira, ela precisa ouvir isso. Fala-se da família tradicional brasileira, mas não se dá voz à família tradicional brasileira. Eu vejo muitos discursos sobre tradição familiar que eu não vi na minha casa. Dr. José Bueno é meu pai, Dona Anita é minha mãe, e isso que eu vi nas redes sociais, na televisão, discursos de políticos de esquerda, de direita, não foi o que eu aprendi na minha casa. E eles são um casal casado unicamente, numa única vez, que se toleram e convivem há 60 anos, né, que farão agora no próximo dia 24 de dezembro de 2018. E eu acho que mais tradicional que isso, muito difícil de encontrar. Eu deixo, papai, primeiro eu peço a sua bênção, é muito importante ter o senhor aqui no meu programa. Mamãe, peço a bênção da senhora. E eu deixo aqui a câmera para que vocês deixem uma mensagem. O senhor, papai, primeiro, logo depois a mamãe, deixe uma mensagem para a família brasileira para esse ano de 2019. Preliminarmente, eu quero agradecer ao doutor Giovanni pelo convite que nos formulou, a sua equipe técnica, todo mundo que nos assistiu, telespectador. Quero agradecer e pedir desculpa pela possível falha de nossas colocações. Quero desejar neste instante ao povo brasileiro muitas bênçãos e desejar que as glórias, as virtudes do ano vindouro, que é o ano 19, seja de sepulcro para as desgraças, as infelicidades, os desgostos gerados dentro do ano que se finda. O meu abraço e as bênçãos de Deus a todos que nos assistiram. Feliz Natal para o senhor. Muito obrigado. Dona Anita, a câmera da senhora. Eu agradeço a essa oportunidade de falar sobre família. E quero que as famílias brasileiras observem seus filhos, conversem com os seus filhos e que seus filhos respeitem os pais. Haja tolerância, haja cumplicidade entre os pais e os filhos e que sejam sinceros um com o outro. Dê liberdade sem libertinagem. Um feliz ano de 2019. E a vocês dois, feliz aniversário de casamento, né? Que será agora amanhã, dia 24. E para você, telespectador, da minha família para a sua família, da minha casa para a sua casa, esse foi o programa especial de Natal do Controverso. Eu sou Giovanni Bueno, uma honra muito grande ter você me assistindo. Um grande beijo, Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.